ficar aqui. Quero convidar a liderança da igreja aqui na frente. Nós temos recebido tanto por eles, nós temos sido tão abençoados por eles. E agora nós queremos transbordar também sobre a vida deles. Queremos estender as suas mãos. Você tem o Espírito Santo em você, então começa a liberar as bênçãos do Senhor sobre essa família. Começa a declarar as verdades do Senhor sobre essa família. Começa a quebrar qualquer tipo de mentira, qualquer palavra que não veio de Deus sobre essa família. Começa a declarar os sonhos, a mente, o coração. Começa a declarar a provisão do Senhor sobre essa família. Começa a declarar, vai declarando um renovo no espírito, um renovo na alma deles, um renovo no corpo físico deles. Começa a declarar mais fé sobre eles. Eu declaro sobre vocês um novo tempo em nome de Jesus. Uma nova temporada, uma nova jornada. Uma jornada mais leve, uma jornada onde vocês não andam só, vocês são cuidados, vocês são amados pelo também o corpo de Cristo, pelo cabeça, que é Cristo, mas pelo corpo de Cristo. Eu declaro ainda mais amor do corpo de Cristo sobre vocês, Senhor, em nome de Jesus, mais do teu Espírito, mais do teu Espírito. Mais do teu fogo, mais da tua verdade sobre os teus filhos. Eu declaro ainda mais ousadia. Mais ousadia. Eu declaro uma palavra ainda mais viva, fluindo dos rios de água viva, fluindo do interior de vocês. Eu declaro mais autoridade sobre vocês, em nome de Jesus. Eu declaro mais autoridade. E eu declaro que vocês andem sempre curados. Amém. Sempre sarados. Porque isso é a verdade de Deus sobre vocês. Isso é a verdade de Deus. Eu declaro mais sabedoria, mais maturidade sobre vocês. Em nome de Jesus, vocês não sentirão falta de nada. Amém. Vocês não sentem falta de nada. Sim, o nosso amado Jesus é suficiente sobre vocês. Amém. Obrigado, Pai. Nós os abençoamos como igreja. Nós os amamos como igreja. Nós os recebemos como família, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abrace eles. Se você tiver uma palavra, se você sentiu algo no coração, depois o chame e entregue sobre eles. Podeis assinar? Essa é um Felipe. Obrigado, pastor. Esteja com a tua mente, com o teu coração aberto. O irmão vai nos ministrar até 5 para meio-dia. Achei que era 5 horas. Ah, eu sei que você vai. Você é valente. Vou pegar mais água. Eu uso... cadê a irmã agora? A irmã de? Aqui. Eu uso esse e esse, é isso? É. Amém, desculpa. Paz, irmãos, tudo bem? Amém. Graças a Deus. Amém. A gente vai continuar o que a gente está construindo desde ontem. Então, os irmãos que não tiveram aqui, os irmãos que estavam, tenho certeza que vão contribuir com vocês. Amém? E vão continuar construindo aquilo que Deus derramou sobre nós desde ontem. A gente parou, a gente começou hoje cedo, demos uma pausa. A gente vai continuar da onde a gente parou, para a gente avançar. A gente estava lá em Hebreus. Amém? Se vocês quiserem abrir, em Hebreus 10. Hebreus 10, no verso 23. Irmãos, antes de Hebreus 10, podem abrir, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 1. Isso é um pouco do que a gente falou ontem também. Então, eu vou só passar por aqui bem rápido. E como é o momento da gente fechar o que a gente vem construindo desde ontem, quero ser intencional em ir até algumas promessas de Deus sobre a igreja, alguns fatos que Deus declara sobre nós, porque eu creio que o Senhor não só deseja que a gente continue nessa verdade, mas hoje o Senhor vai liberar mentes, vai destravar coisas que estavam travadas, mentes vão ser transformadas pela palavra de Deus. Amém?
Então, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Mas como Deus é fiel, a nossa palavra dirigida a vocês não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado entre vocês por nós, isso é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não. O que Paulo está dizendo, o que anunciamos a vocês não foi talvez sim, talvez não. Amém? Pelo contrário, nele sempre houve o sim. Amém? A palavra de Deus não é sim, talvez, quem sabe, é sim. Se Deus disse, é a vontade dele, é sim. Amém? Pode passar, irmã, por favor. Porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Amém? Se estamos em Cristo, temos nele o sim. Por isso também, por meio dele, se diz o amém para a glória de Deus. Porque eu passei por aqui. Ontem nós falamos bastante das promessas de Deus e da realidade do novo homem. Um dos textos principais em que a gente parou, falou e direto ou indiretamente a gente citou é esse texto de 2 Coríntios 1, onde Paulo vai dizer que todas quantas forem as promessas de Deus, nós temos nele o sim. Se Deus prometeu, se nós estamos em Cristo, nós já temos o sim. Nós não precisamos do sim. Amém? Nós não precisamos ir até Deus e perguntar, Deus, é a tua vontade? Porque se ele prometeu, nós já temos o sim. É o que está escrito, amém? Se nós encontramos uma promessa de Deus na palavra, nós temos o sim. Se Deus prometeu, é porque ele quer. Amém? Irmãos, todas quantas forem, essa versão está um pouco diferente, todas as promessas. Todas são todas. Amém? O que Deus prometeu, se estamos em Cristo, é nosso. Deus nos deu porque aprouve a Ele. Ele se agradou em dar a nós todas as coisas juntamente com Cristo. Romanos capítulo 8. Amém? Juntamente com Cristo, Ele nos deu todas as coisas. E Deus é glorificado quando nós andamos nessas promessas. Às vezes parece mais piedoso, mais humilde, dizer, não, eu não quero tudo isso, eu não sou assim, eu não sou assado, eu sou um pecador miserável. Não, Deus é glorificado quando nós dizemos amém, assim seja, para o que Ele prometeu e o que Ele disse. Essa expressão de, não, eu não sou justificado, eu não sou santo, eu sou um miserável pecador, na verdade, é só uma expressão ainda de orgulho e rebeldia por não aceitar o que Deus diz a nosso respeito. Se Ele disse que somos justos, não vamos dizer ao contrário. Nós nos submetemos ao que Ele falou. Se Ele disse que somos abençoados, não falamos que não somos. Nós concordamos com Ele. Nós alinhamos o nosso coração e a nossa vida ao que Deus disse. Amém? Nós não nos rebelamos contra Ele no sentido de parece mais piedoso dizer que é um miserável pecador. Mas Deus diz que nós somos como Ele é nesse mundo. Amém? E Ele não é um miserável pecador. Amém? Então, nós não assumimos essa postura de uma falsa piedade. Nós aceitamos tudo que Deus disse a nosso respeito. Se Deus disse que fomos justificados, somos declarados justos. Somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Fomos santificados por Ele e vamos passar um pouco por essas promessas. Amém? Então, agora sim, em Hebreus 10, para a gente continuar. Hebreus 10, verso 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Nós encontramos uma promessa, ou várias promessas na palavra, nós já temos o sim, amém? E nós guardamos firme essa confissão. Nós não vacilamos em fé. Nós temos certeza de que o Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir.
Amém? Não importa qual seja a promessa, não importa qual seja a nossa circunstância diante da promessa, se Deus prometeu, nós temos o sim e nós permanecemos nessa confissão. Amém? Irmãos, guardemos firme a nossa confissão. Um pouco antes, acho que nem todo mundo estava aqui, a irmã perguntou sobre a questão da promessa e da apropriação da promessa. A gente citou o texto de Israel, onde Deus promete ao povo que tiraria do Egito e levaria até a terra prometida. Esses irmãos, mesmo tendo uma promessa, eles não guardaram firme a confissão. Amém? E eles ficam no deserto por 40 anos e morrem ali. Foi porque Deus não prometeu? Não. Foi porque não era a vontade de Deus que eles entrassem na terra? Não. Foi porque eles abandonaram a esperança, a promessa que Deus tinha dado a eles. Amém? Nós devemos guardar firme a nossa confissão. E aqui confissão não é confissão de pecados ou algo nesse sentido, mas é confissão da palavra, aquilo que nos traz e dá esperança. Amém? Por isso precisamos saber o que Deus promete. O que Ele promete nos dá esperança e nós mantemos a confissão. Guardamos firme aquilo que Deus falou. Amém? Isso nos faz receber, andar naquilo que Ele prometeu, pois Ele é fiel. Amém? Irmãos, novamente, a nossa fé não está na nossa fé. Está nele, porque Ele é fiel. Isso é um outro ponto. Não andem se perguntando se vocês têm fé suficiente para fazer algo, para andar em algo, porque a nossa fé não está na nossa fé. A nossa fé está em Deus. Amém? Se a nossa fé estiver na nossa fé, a gente sempre vai duvidar. Pô, será que eu tenho fé para fazer isso? Será que eu tenho fé para fazer aquilo? A nossa fé está naquele que é fiel e prometeu. Ele é fiel e Ele é poderoso para cumprir o que Ele prometeu. E esse Deus que prometeu hoje habita e vive dentro de nós. Amém? O novo homem não tem Deus só pairando sobre ele. Não tem o Espírito Santo só ao lado dele, mas tem Deus habitando dentro de nós. Cristo vive em nós. Paulo vai dizer, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Agora vamos rapidamente, porque a gente já passou por esse texto, pensar um pouquinho nessa declaração. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo, vivendo em mim, deixou de ser o que ele era quando estava na terra. Ele é o mesmo. Amém? Ele não mudou. Nós é quem limitamos o Senhor que habita em nós. O Cristo que andou por essa terra fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, libertando os cativos, fazendo milagres, andando em domínio, é o mesmo Cristo que vive em nós. E nós andamos agora pela fé dele, pelas convicções do Filho. Não vivemos nós. Não é os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas dúvidas, os nossos medos, mas é ele vivendo em nós. Amém? Por isso ele disse, vocês vão realizar as mesmas obras que eu e obras ainda maiores. Porque ele vive agora em nós. Ele foi para o Pai e enviou o seu Espírito agora que habita em nós. Amém? O mesmo Espírito que estava em Jesus, que o ressuscitou dos mortos, hoje está em nós. Não mudou. Quem mudou foi a nossa forma de pensar com respeito a Deus e a sua vontade. Por isso devemos alinhar a nossa vida à palavra de Deus. Amém? Vamos avançar aqui. Senão a gente fica aqui e não vamos adiante. Irmão, pode abrir para mim, por favor, em Romanos... Em João, capítulo 6. Isso. E eu quero mostrar algo bem prático a vocês. Paulo vai falar em Romanos 12 que nós devemos ser transformados pela renovação da mente. Amém? Que não devemos nos conformar, ter a forma desse mundo. Certo? Nós devemos ter a imagem e ser a imagem de Deus. E não a imagem e a forma desse mundo. Isso acontece pela transformação da mente. Amém? Nesse texto, pode ir para o verso 4, 5, irmão? Pode passar? Aqui. A gente vai ver, a partir daqui, óbvio, existem outros relatos nos evangelhos, a gente poderia escolher outros. Eu escolhi esse,
eu creio que fica bem evidente, duas formas de pensar. A gente vai ver os discípulos manifestando uma forma de pensamento, ainda desse presente século, ainda caída, e Jesus manifestando a mentalidade que hoje nós temos, porque temos a mente de Cristo. Amém? Então devemos alinhar a nossa mente com os pensamentos de Jesus. Como Jesus via as coisas, como Jesus pensava sobre as coisas, como ele enxergava as situações. Nós devemos levar a nossa mente para esse lugar. Amém? Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhe dar-lhes de comer? Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Uma pausa, irmão. A mentalidade de Filipe: nem mesmo se tivéssemos dinheiro seria suficiente para suprir toda a quantidade de comida que esse povo precisa. Uma mentalidade limitada. Amém? Limitada porque está debaixo de um padrão natural. E para um padrão natural, alimentar 5.000 pessoas, ou ali no caso que tinham mais de 5.000 pessoas, é extremamente difícil. O dinheiro naquele lugar, naquele local, no meio do deserto, não seria suficiente para prover pão para todo mundo. Amém? Essa é a mentalidade do homem natural. Nós não somos mais filhos de Adão. Nós somos filhos de Deus. Por isso Paulo vai dizer, porque ressuscitaram com Cristo, pensai nas coisas do alto. A nossa mente deve ser alinhada com a mente de Deus. Filipe respondeu isso. Pode passar, irmão. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Outra fala do homem natural. Tem um rapaz aqui, um garoto, ele tem um pouco de comida, mas não dá para todo mundo comer. Não é suficiente. A mente do homem natural, a mente do velho homem, é uma mente limitada pelo que vê. Amém? É uma mente limitada pelas coisas naturais. A mente de Jesus não. A mente de Jesus transcende o natural. Amém? Ele manifesta um reino que não é desse mundo. E a realidade de Deus é que não há limites para ele. Amém? A Bíblia diz que nada é impossível para Deus. Sim? Mas a Bíblia diz também que nada é impossível para aquele que crê. Amém? Então não é só nada é impossível para Deus, nada é impossível também para nós que cremos. Nós cremos? Nós somos crentes? Então essa palavra é para nós. Porque a gente nunca acha que a palavra é para nós. Não, é só para alguém que tem mais fé. Eu sou crente, mas eu não sou tão crente. Irmão, se tu crê, é para você a palavra. Tu só precisa receber isso. O inimigo fica travando a nossa vida achando que nunca é para nós. Mas cada fato que Deus declarou é para aqueles que creem. E se nós cremos, é para nós. E nós removemos o que achamos e recebemos o que Deus disse a nosso respeito. Continuando. Jesus disse, façam com que todos... Jesus enxergou limitação? Não. Tem 5 pães e 2 peixinhos? Façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar, assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Pode passar, irmão? Então Jesus pegou os pães e deu graças. Jesus não viu limites. Jesus olhou para a capacidade do Pai, para o poder que habitava nele de multiplicar o que ele tinha em mãos. Jesus não enxergou os 5 pães e os 2 peixinhos apenas, mas o que isso poderia ser transformado se ele apenas desse graça. A mentalidade do céu não enxerga limites, necessidade, mas provisão, providência divina, cura, saúde, vida, paz, não as coisas naturais. Jesus não vê limites para aquilo. Jesus pega aquilo, dá graça e distribui entre eles. Eles comem e, resumindo, sobra e os discípulos têm que armazenar nos cestos para não perder. Amém? O que eu quero dizer com isso? Porque li esse texto para que a gente veja que há uma forma de pensar nesse presente século e há uma maneira em que Jesus pensa. E hoje nós temos
é um fato, a gente vai passar por esse texto, nós temos a mente de Cristo. Não é que vamos ter, mas nós temos agora. Amém? Pode passar para esse texto, irmão, 1 Coríntios 2. Verso 14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Esse é um outro ponto, irmãos. A gente precisa decidir não mais pensar e andar, mesmo sendo filhos, como um homem natural. Porque o homem natural é loucura para ele as coisas do Espírito de Deus. A gente pode estar aqui falando a palavra, declarando a palavra, e você pode estar aí sentado pensando, mano, isso é loucura. Tipo, não é para mim, é para aquele outro irmão, é para aquele outro. Porque o homem natural não aceita as coisas do Espírito. E Paulo está escrevendo à igreja aqui, não ao mundo. Então nós podemos estar na igreja e ainda pensar como um homem natural. Mas lembrem, nós nascemos agora de Deus e não somos mais nascidos da carne. Deus, por meio do batismo em Cristo, ele sepultou o velho homem. E somos uma nova criação em Cristo Jesus. Amém? Não somos um homem natural criado para andar e pensar como um homem natural. Agora somos filhos de Deus para andar e pensar como Jesus. Para andar, pensar, viver, provar de toda a realidade que Jesus provou. Amém? Isso nós falamos sobre cura, provisão, libertação, mas também, irmãos, Jesus desfrutava de todo o acesso que tinha ao Pai. Não tinha nenhuma barreira entre o Filho e o Pai. Hoje, Jesus nos deu poder para sermos feitos filhos de Deus. Amém? Nós chegamos com ousadia ao trono de graça. Não é um trono de juízo, de condenação. É um trono de graça. Nós entramos com ousadia nesse lugar. Porque Jesus abriu e preparou o caminho para que a gente desfrutasse do mesmo nível de comunhão que ele desfrutava com o Pai. A oração de Jesus em João 17 é para que a gente fosse um com ele, assim como ele é um com o Pai. Irmãos, vamos lá. A oração de Jesus não seria respondida? Amém? O Pai com certeza respondeu essa oração. A gente só precisa desfrutar dessa realidade que já é nossa. A gente não precisa pagar o preço para entrar nesse lugar, porque o preço já foi pago. Nós só precisamos desfrutar daquilo que já foi dado a nós. Amém? A pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Isso é um verso retirado lá do Velho Testamento. Paulo diz, quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Paulo responde, nós, porém, vamos lá? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós teremos? Não. Nós temos. Amém? É um fato. Isso não é uma promessa. A diferença entre promessa e fatos. Isso é um fato. Deus está declarando algo. Nós temos a mente de Cristo. Amém? E aí nós vamos escolher crer no relato dos homens, no relato do que nós sentimos, ou nos fatos em que Deus declara sobre nós. Amém? Nós temos a mente de Cristo. Então não nos limitamos a um pensamento natural, a um pensamento caído. Nós andamos na mentalidade de Jesus, onde não há limites, onde não há necessidade, onde não há prisões, onde não há cativeiros, onde não há morte, mas há vida, paz, provisão, cura, poder, amor. Tudo o que precisamos para a vida, nós temos. Amém? Então, vamos prosseguir. Nós temos a mente de Cristo, amém? Irmão, pode abrir em Efésios 1, por favor? Amém. O irmão está alinhado, né?
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Amém? Que nos vai abençoar. Sim? Que nos abençoou. Está feito. Amém? Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Isso é um fato. Tu queira andar abençoado ou não, Ele te abençoou. Amém? A gente vai decidir se vamos acreditar e andar nessa realidade ou não. Mas Deus já fez, amém? Está dito, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então perceba, você já é abençoado, irmão, queira ou não. Se você está em Cristo, você é abençoado com todas as bênçãos espirituais. Ah, irmão, eu acho que não é bem assim. Eu não sinto isso. É um fato. Amém? Sempre que a tua mente tentar te sabotar, o velho homem tentar te sabotar, o que está escrito? Que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Eu acho que não é assim. Bom, o que eu acho não importa. Eu sou abençoado com todas as bênçãos espirituais. Eu ando como alguém abençoado. Eu vivo como alguém abençoado e por isso eu posso abençoar. Por isso eu posso dar às pessoas, porque antes Deus me deu. Amém? Nós somos abençoados. Vamos seguir para o verso 4. A gente vai ver, eu quero citar algumas coisas aqui no próprio texto de Efésios. Irmãos, como eu disse, são muitos fatos, são muitas promessas. E eu encorajo a todos vocês a procurarem isso com mais atenção. Ao abrirem, ontem a gente comentou sobre isso, irmãos, a Bíblia, as Escrituras, não é só um livro. E eu sei que vocês sabem disso, mas eu quero reforçar. Nós conhecemos como Velho e Novo Testamento, amém? A maioria conhece dessa maneira, a divisão dela, certo? Velho Testamento e o Novo Testamento. Irmãos, nós temos um testamento em mãos. Amém? Todo mundo sabe o que é um testamento? Sim? Um testamento é a vontade do testador, certo? Alguém que morreu e deixou a sua vontade prescrita naquele testamento. O que deveria ser feito, qual era a sua vontade, o que deveria acontecer com o que pertencia a ele. Amém? Para que um testamento valesse, essa pessoa precisaria morrer. Jesus morre, Hebreus vai dizer, para que o testamento entre em validade. Tudo que lemos é a vontade de Deus para nós. É um testamento. Então não temos dúvida. Quando abrimos o testamento de alguém que morreu, nós sabemos que aquela era a vontade dele. A gente não fica, será que fulano realmente queria isso? Será que era realmente aquela pessoa para dar? Não, o testamento define qual era a vontade dele e não entra em discussão. Amém? É a vontade dele. Nós vemos no testamento a vontade de Deus. E como filhos, a gente não entra em questionamentos, nós simplesmente aceitamos, decidimos que o que Deus disse é verdade sobre nós. Amém? Mesmo que em vários momentos a nossa velha forma de pensar possa nos tentar sabotar, a verdade prevalece sobre a mentira sempre. Então nós permanecemos na confissão, Hebreus 10. Nós não abandonamos o que a palavra de Deus diz sobre nós. Amém? Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Um fato, você foi escolhido, então você não é rejeitado. Amém? Você é um escolhido de Deus. Se em algum momento você foi rejeitado, seja curado, porque agora você sabe que você foi escolhido por Ele. Antes da fundação do mundo. Ele te viu e te escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Pode passar, irmão. Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos. Você é um filho de Deus, um fato. Nós sabemos disso, nós falamos disso. E às vezes falamos, muitas vezes, sem perceber o valor que isso tem. Irmãos, Deus é de fato o nosso Pai. Não é só de brincadeira, não é só uma alegoria. Ele é o nosso Pai de verdade. Amém? E não há falhas nele.
Não há maldade no nosso Pai nenhuma. Não há sombra de variações nele. Ele é o Pai das luzes. E toda boa dádiva e todo dom perfeito procede dele. Amém? Nós somos filhos desse Deus. Que para nós não é só Deus, é o nosso papai. Amém? É o nosso Pai. Nós somos filhos, um fato, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue. Nós fomos redimidos. Nós temos a redenção. Já foi feito. Nós não estamos buscando ser redimidos. Nós não estamos buscando uma redenção. A redenção já aconteceu. Por meio do sangue de Jesus, que foi derramado há 2000 anos atrás. Não é algo que vai acontecer agora, foi algo que Deus já fez por nós. A remissão dos pecados, a liberdade dos pecados, já foi feito. Deus já nos deu. É uma das bênçãos espirituais que nós recebemos. Está feito, são fatos declarados sobre nós. Não é algo a ser alcançado ou ser conquistado. São fatos a nosso respeito. Amém? Segundo, não ao nosso merecimento, mas à riqueza da sua graça. Amém? Exclua todo o seu merecimento, todo o senso de meritocracia. A nossa relação com Deus não funciona assim. Às vezes não conseguimos acessar toda a realidade que Deus diz a nosso respeito. Um dos problemas é justamente a meritocracia. A gente não consegue aceitar a tamanha graça de Deus sobre nós. Amém? Pode seguir, irmão. Que Deus derramou abundantemente sobre nós, com essa versão tá, em toda sabedoria e entendimento. Deus nos deu isso em Cristo. Amém? Não nos falta sabedoria, não nos falta entendimento, não nos falta nada, como vimos em 2 Pedro 1, verso 3 em diante. Deus nos deu todas as coisas que precisamos para a vida e para a piedade. Todas. E nós vamos conhecendo ao Senhor e vamos percebendo que de fato não nos falta nada. Tudo o que precisamos é conhecer a Ele, conhecer o que já temos, conhecer a sua vontade e decidir andar nisso. Porque é nosso. Jesus nos deu como herança. Nós somos co-herdeiros com Cristo, irmãos. Jesus era herdeiro, ele era o primogênito, o unigênito, perdão. Hoje ele é o primogênito do Pai. Antes ele era o único. Hoje ele é o primeiro. E nós seguimos a ele. Antes ele era o único herdeiro, o único filho. Agora nós também somos filhos. Nós somos co-herdeiros com ele. De tudo que o Pai tem. De tudo que o Pai é. O Pai não faz... Irmão, eu sei que isso pode escandalizar até. Mas o Pai não faz diferença entre nós. Nós estamos nele. Jesus ora para que a gente entenda em João 17 que assim o Pai o amou. Ele também nos ama. Na mesma medida. Isso é escandaloso. A graça é escandalosa. Amém? Vamos seguir. Verso 9, irmão. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo. Pode ir. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Amém? Nós somos selados, nós pertencemos a Deus, nós somos dele. É um fato. Amém? Nós não estamos procurando ser parte do seu povo, nós somos. Efésios 2, Paulo vai continuar discorrendo sobre isso, que não somos mais estrangeiros, mas somos co-cidadãos dos santos, parte da família de Deus.
Deus nos selou com o Espírito Santo. Essa palavra selo tem a ver com aliança. Nós somos dele. Amém? E ele é nosso. Cantares vai dizer: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Amém? Nós somos o seu povo e ele é o nosso Deus. Nós somos os seus filhos e ele é o nosso Pai. Amém? Pode seguir, irmão. O Espírito é o penhor, é a garantia da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Por isso também, eu tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Percebam uma coisa. Paulo não pede que Deus dê mais nada à igreja no sentido de acrescentar coisas. Paulo pede, espírito de sabedoria e de revelação para que eles conheçam plenamente quem Deus é. O que eles têm, o conhecimento de Deus. Porque ao conhecer a verdade, nós acessamos tudo que já nos foi dado. Paulo não pediu para eles receberem mais graça, mais poder. Eles tinham todo o poder. Nós temos todo o poder. Nós vamos alinhando até as nossas orações ao conhecimento de Deus. Amém? Nós vamos andando à medida em que nós alcançamos de conhecimento e nós provamos então de tudo que já temos no Senhor. Não estou dizendo que seja errado necessariamente orar por isso. Amém? Mas nós já temos. Nós vamos acessando conforme conhecemos plenamente, corretamente. Irmãos, uma coisa que eu expliquei ontem, e eu gostaria de explicar para vocês, aqui não está dizendo que Paulo não está orando para que a gente saiba quem Deus é, mas para que a gente tenha o conhecimento dele. A gente conheça as coisas como ele conhece. Deu para entender? Paulo não está orando assim, para que vocês saibam quem ele é plenamente. Obviamente que o conhecimento de Deus também vai nos levar para isso. Mas é para que tenhamos o conhecimento dele e não o conhecimento do mundo mais. Amém? Para que a gente pense como ele pensa, para que a gente veja as coisas como ele vê, para que a gente enxergue as pessoas como ele enxerga, para que a gente olhe para as situações como ele olha. Esse é o conhecimento de Deus. E Paulo ora para que a igreja ande nesse conhecimento. Não no conhecimento dos homens, não no conhecimento natural, mas no conhecimento de Deus. Amém? Nós vamos olhar para as coisas como Deus olha. Amém? Nós vamos enxergar as pessoas como Deus enxerga. Nós vamos olhar para a doença, para os cativos, para os demônios, para as necessidades como Jesus olha. Porque Deus vai nos levar para esse lugar de conhecermos como ele conhece. Porque nós temos a mente de Cristo. Irmãos, eu usei um exemplo ontem. Um bebê, quando nasce, ele já é um ser humano, amém? Ele tem a mente e o cérebro de um ser humano, sim? Ele desfruta de toda a capacidade que o seu cérebro já tem? Ainda não. Ele precisa crescer, amadurecer e andar no que ele já é. Quando ele cresce, a gente se torna adulto, a gente se torna mais humano do que um bebê? Não. A gente é tão humano quanto um bebê. Um bebê tem tudo o que a gente tem. Ele só precisa desenvolver o que ele já tem. Amém? Ele vai reconhecendo o que ele possui e se desenvolvendo. Amém? Nós já temos. Nós precisamos passar a reconhecer tudo o que temos e somos em Cristo para andarmos e desenvolvermos a nossa salvação. E andarmos à estatura de Jesus. Somos como ele é. Somos participantes da natureza divina. Fomos gerados pela semente de Deus. Nascemos dele. Não somos mais da carne, mas nascemos do Espírito. Pertencemos ao Senhor. Somos filhos. Temos todas as bênçãos espirituais. Todas as coisas que precisamos para a vida e para a piedade. Deus nos deu junto com Cristo todas as coisas. Romanos 8. Nós só precisamos reconhecer e andar nisso. Amém?
Um bebê não precisa, quando cresce, colocar um braço, colocar outro braço, colocar a perna, precisa? Ele só reconhece o que ele já é, o que ele já possui, e ele começa a andar nisso. Amém? Pode passar, irmão, por favor. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual é a suprema grandeza. Irmãos, olha o que Paulo está dizendo. Eu oro para que vocês entendam qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Tem uma versão que vai estar assim: e qual é a suprema grandeza do seu poder que opera em nós, os que cremos. Esse poder já opera em nós. Paulo ora para que eles entendam, compreendam qual é a suprema grandeza desse poder que já está em nós. Percebem? Paulo não ora para que a igreja necessariamente tenha mais poder. Porque, irmãos, é eu que estou fazendo alguma coisa errada aqui? Não? Ei? Irmãos, então, Paulo ora para que a igreja compreenda qual é a suprema grandeza do poder que já opera em nós. Irmãos, quando o Espírito Santo veio habitar em nós, todo o poder veio habitar em nós. Irmãos, quando o Espírito Santo veio habitar em nós, falta algum poder a ele? Amém? O Espírito Santo é Deus, tem todo o poder. Amém? Então não nos falta isso. Paulo ora só para que a igreja compreenda o poder que ela já tem, que já opera nela. Amém? Os que opera naqueles que creem, aqueles que estão em Cristo, são filhos. Amém? Isso é muito poderoso porque nós passamos a enxergar que de fato não nos falta nada. Nós só precisamos compreender, conhecer tudo o que temos em Cristo. Então, por exemplo, vamos aqui de forma prática, eu vou ministrar um doente. Poder precisa ser liberado. Pô, eu orei e nada aconteceu, preciso de mais poder. Não, eu tenho todo o poder, eu só preciso conhecer qual é a suprema grandeza do seu poder que opera em mim. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, e aí ele vai continuar, a gente vai ler. Eu não preciso de mais, eu preciso reconhecer tudo que já é. Amém? Então, eu não estou olhando mais para mim com falta, com necessidade. Está me faltando isso, me falta mais aquilo. Eu reconheço que eu só preciso conhecer de forma correta o que já opera em mim. Eu preciso conhecer que o poder que tirou Jesus das garras da morte, hoje está habitando em mim. Amém? Nem a morte foi capaz de parar esse poder. Nem enfermidade, nem demônios, nem necessidade, nada é capaz de parar o poder divino. E ele opera, ele habita dentro de nós. Então não é sobre ter mais, é sobre reconhecer tudo que já temos. Amém? Eu sei que isso é um pouco diferente do que a gente aprende. Mas quando recebemos o Espírito Santo, recebemos todo o poder. Tudo o que precisávamos, porque ele tem todas as coisas. Amém? E a oração do apóstolo é justamente nesse sentido, para que a mente dos irmãos fosse iluminada por essa revelação de tudo que eles já possuíam em Cristo Jesus. Seguindo. Ele exerceu esse poder em Cristo, esse poder que ele cita no verso anterior, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Esse mesmo poder está em nós. Esse mesmo poder opera em nós. Amém? Não há diferença no Espírito Santo que habitou em Jesus, que ressuscitou Jesus, do Espírito Santo que habita em nós. Não há diferença. Há? Ele é o mesmo. Amém? Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus é o mesmo. Amém? Vamos lá. Acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Paulo está dizendo que o Espírito Santo ressuscitou Jesus e colocou acima de tudo isso. Amém?
Guardem isso aqui. Seja principado, potestade, poder. Essa palavra poder pode ser força, habilidade, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só agora, mas também no vindouro. Jesus está acima de tudo isso e nós estamos assentados com Ele. Amém? Irmãos, nós não estamos sujeitos. Volta, irmão, por favor. Perdão. Nós não estamos sujeitos a isso aqui. Isso está debaixo dos nossos pés. Amém? E nós não estamos lutando de igual para igual. Jesus deu autoridade para pisarmos em serpentes e escorpiões. Amém? E contra todo o poder do mal. Lucas 10, 19. E ele disse, nada, absolutamente nada causará dano a vocês. Se crêssemos só nisso, quão poderosa seria a nossa vida? Nada, nenhum poder do mal pode de fato me atingir. Porque Jesus disse, está escrito, ele me deu autoridade para pisar, governar, sujeitar essas coisas. Irmãos, desde o início, desde o Éden, a vontade de Deus é essa. Quando Deus cria o homem à sua imagem, Deus governa sobre o céu, sim ou não? Amém? E ele diz para o homem, governe sobre a terra, dominem. Isso é o desejo original de Deus. Não que o homem estivesse sujeito às coisas, não que ele estivesse dominado pelas coisas, mas que ele governasse, que ele dominasse. Assim como Deus governa nos céus, Deus libera uma palavra sobre o homem, governem sobre a terra, revelem a minha imagem. Ser a imagem de Deus envolve governo, envolve domínio, não tem como desassociar. Amém? Não tem como eu ser a imagem de Jesus e andar escravo do diabo, escravo do pecado, escravo das doenças, escravo da miséria, escravo das maldições. Jesus nunca andou assim. Amém? Não tem como eu ser a imagem de Deus e andar sujeito a tudo isso. Deus colocou Jesus acima, assentado de tudo isso, e nos colocou junto com Ele, nesse mesmo lugar, dando autoridade para governarmos sobre tudo isso. E olha só, Ele diz de todo principado, potestade, poder, habilidade, força, domínio, e de todo nome que se possa mencionar. De forma prática, o câncer pode ser mencionado? Então nós dominamos sobre isso. Uma doença tem um nome, nós governamos sobre isso. Amém? É um demônio, nós dominamos sobre. Nós estamos acima de tudo isso, de todo nome que se possa mencionar, que esteja contrário à vontade de Deus. Deus nos deu autoridade, governo para dominarmos sobre. Amém? Não estarmos sujeitos, mas dominarmos. Pode passar, irmão, por favor. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a... Vamos lá. O deu a... Igreja. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Quem é os pés de Cristo, irmão? Quem é? Jesus é o cabeça, sim ou não? Quem é os pés? É a igreja. Jesus sujeitou tudo, não por causa dele, ele já tinha todo o domínio, mas por causa de nós. E deu a nós, para que a gente governe, para que a gente domine, para que o novo homem não ande escravo das doenças, enfermidades, demônios, circunstâncias, pecado, mas a gente dominasse e manifestasse a vontade de Deus na terra como no céu. Amém? Vamos lá. A igreja, ele diz, terminando ali, a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Pode ir para o capítulo 2, irmão. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Pode passar, acho que é 5, se eu não me engano. E estando... Volta no 4, deixa eu ver. 3. No 5 mesmo.
E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou. Lembrem do capítulo 1 que a gente leu. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Cristo está assentado acima de todas aquelas coisas que foram ditas. Nós também. Amém? Assim como Ele é, vou reforçar, nós somos nesse mundo. Amém? Jesus nos colocou nesse lugar de autoridade, de domínio, de poder. O novo homem não anda debaixo de escravidão, mas anda debaixo de domínio, manifestando a imagem de Deus. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos a imagem de Deus pelas suas ações, pela sua palavra, pela sua forma de se comportar. Quando falamos de imagem de Deus, estamos falando justamente disso sobre nós. Quando pensamos em ser a imagem de Deus, pensamos estar andando como Jesus. Pensando e falando como Ele. Agindo e se comportando como Ele. Porque, irmãos, esse é também o objetivo de Deus desde o início. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem caiu. Amém? Cristo vem, redime o homem, reposiciona o homem, e agora Deus nos quer a sua imagem. Amém? Romanos 8 vai dizer que Deus nos chamou para sermos a imagem do Filho. Que Ele é o primeiro de muitos irmãos. A imagem dEle. Amém? Deus está nos levando para andar, pensar, agir, ver todas as coisas como Ele. O conhecimento dEle. Não só o conhecimento, mas a vida, a ação, os frutos, a fala, a forma como movemos, como Jesus. Amém? Percebemos que não falta nada a nós. Nós só precisamos compreender, reconhecer e andar nisso. Amém? Vamos, só para a gente encerrar. É meio-dia, né, pastor? Tenho 5 minutos. Rapidinho. Deixa eu só abrir aqui. Romanos 8. Romanos capítulo 8. Verso 18 em diante. Vai dar tempo de ler isso aqui. Pode voltar ao 17, irmão, por favor. Aí, pode ser até o 16. É tanta coisa boa aqui em Romanos 8. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Vamos avançar. A gente já tocou nesse ponto. Se somos filhos, somos também herdeiros. Irmão, tu é herdeiro de Deus. Amém? Tu é um herdeiro de Deus. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Pode passar, irmão. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta as angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma maneira, guardem isso, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Fraqueza que
Pode ser fraqueza, enfermidade, debilidade, e o Espírito Santo nos ajuda em todo tipo de fraqueza. Esse é o significado da palavra. O Espírito nos auxilia, e ali ajuda não é a melhor tradução, mas ele coopera conosco. Ele trabalha junto conosco em nossas fraquezas, doenças, necessidades, debilidades, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito geme, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Queria parar aqui só um pouquinho. Irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não fala de coisas que não são a vontade de Deus sobre nós. Uma doença te atacou. Está cooperando para o meu bem? Não. Jesus levou sobre ele as nossas doenças. Alguém está doente por causa de algo, tudo coopera para o bem. Não. Paulo não está falando das coisas que Jesus já resolveu. Mas nesse presente século, nós passamos por aflições, perseguições, desafios. Isso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas de tudo que já fomos redimidos, Paulo não está falando disso. Deus deseja que a gente ande em plenitude de vida, da vida que ele nos deu. Amém? Daquele que são chamados segundo o seu propósito. Vai lá. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Irmãos, Jesus andava doente, enfermo, cativo? Não. Amém? Deus está nos levando para esse lugar. Ele nos conheceu, nos predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. Faltava amor em Jesus? Não. Falta em nós? Nós já temos amor em nós. Precisamos reconhecer e andar nisso. Faltava poder a Jesus? Não. O poder está em nós. Precisamos reconhecer, ser iluminados e andar segundo o poder que operava em Jesus. Faltava autoridade em Jesus, faltava bondade nele, faltava misericórdia. Não faltava nada a ele, não falta nada em nós. Amém? A fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. E aos que predestinou, pode passar, irmão? Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, irmãos? Nós não andamos como oprimidos, aflitos. Deus é por nós. Só que muitas vezes a gente pensa que Deus está contra nós. Amém? Às vezes a gente pensa que Deus é o causador do problema. Pô, Deus fez isso. Por que Deus fez isso para mim? Por que Deus fez isso com a minha vida? Por que Deus deixou isso acontecer? Deus é por nós, não contra nós. Pelo contrário, Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Davi vai dizer, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem eu temerei? De quem eu terei medo? Mesmo que um exército se levante contra mim, de quem eu terei medo? Porque ele é a minha luz, ele é a minha salvação. Aquele que não poupou, irmão, eu vou encerrar aqui, senão eu vou passar do tempo. 1 minuto, pastor. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmão, se Deus deu o seu filho para morrer pelos nossos pecados, para ser esmagado pela ira de Deus em nosso lugar, Deus não nos daria qualquer outra coisa? Se Deus nos deu tudo que era mais precioso para ele, o seu filho, o que é qualquer outra coisa comparado a Jesus? E com ele, pode seguir, irmão, último. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? Irmão, não entre mais em condenação, não entre mais em juízo. Deus nos justifica. Mesmo que o inimigo possa tentar te acusar, Deus te justificou. Você foi declarado justo porque Jesus foi feito pecado e nós fomos feitos justiça de Deus. Não aceite acusação,
Não se aceite oprimido, porque quem será contra nós se Deus é por nós? Quem pode algo contra nós se Deus está a nosso favor? Se Deus é pelos seus filhos? Amém? Nós temos isso e tantas outras coisas em Cristo Jesus. E eu deixo esse anseio com vocês de conhecer todas as coisas boas que vocês já têm. Amém? E eu encorajo vocês a buscarem isso, porque já é nosso. Amém? Eu tenho certeza que o Senhor guiará vocês em todas as coisas, porque também é uma promessa de que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. Amém? Amém. Glória a Deus.